Olá, eu sou Erika Reis e hoje eu estou aqui para a gente falar mais sobre liderança. Hoje a nossa conversa é sobre o pertencimento e como que esse sentimento ajuda, nos ajuda a melhorar o engajamento da nossa equipe. O tema de hoje ele vai te ajudar a entender um pouco sobre o que de fato traz satisfação às pessoas no ambiente de trabalho. Também vai te fazer compreender quais são as necessidades que precisam ser atendidas e de que maneira o ambiente precisa ser percebido pelas pessoas para que se desperte nelas o desejo de se engajar, de serem proativas, de trabalharem com garra independente das circunstâncias e se sentirem motivadas a atuar da melhor maneira possível. Bom, quando nós falamos de pertencimento, nós não estamos falando de investimentos de tempo para atividades sociais que até podem entrosar as pessoas, mas que de algum modo acaba por sacrificar um bem muito valioso que é o tempo. Apesar desse sentimento ser despertado assim através de comunicação, de cordialidade, não se trata apenas de gestos positivos, né? Essa temática ela precisa ser trabalhada de uma maneira bem diferente, uma maneira integrada, uma maneira trabalhada com dedicação e interesse real pelo outro. Ela deve atingir a todos que você puder, começando, claro, pela sua equipe. Bom, você certamente já fez essa análise, mas vamos refazer aqui. Vamos calcular quanto do seu tempo está dedicado ao trabalho, considerando o padrão aí de 8 horas por dia. Digamos que você trabalha das 9 às 18 horas, pensando aí nas 44 horas semanais de um contrato padrão de trabalho, né? Num cenário muito positivo, você precisa começar a se preparar por pelo menos aí 1h30 antes. Então você começaria o seu dia às 7h30 da manhã, se voltando já para o trabalho, né? Aquele momento que você vai se arrumar, que você vai se deslocar. Bom, se você tiver filho, certamente levanta mais cedo para todos os preparativos de levar a criança à escola, mas vamos pensar que você precisa ir de mais 3 horas do dia para se preparar, né, para ir e voltar do trabalho, e em média você gastaria aí cerca de 12 horas do seu dia, sem contar aqueles e-mails que você responde, as mensagens do WhatsApp que chegam, né, o telefone que muitas vezes toca e você está em casa e você está respondendo e-mail, WhatsApp, ligações, enfim. Bom, se você dormir 6 horas por dia, isso quer dizer que aproximadamente de 60% a 70% do seu dia ativo está comprometido com o trabalho. Você está comprometido com o trabalho. Bom, um estudo global aponta que nós estamos envolvidos aí, né, de 8 horas, 8,8 horas como um tempo médio aí de envolvimento no trabalho, contra 2 horas, né, e meia de atividades de lazer ou de esporte. E o que isso significa? Que você precisa gostar muito do que você faz, criar e cultivar um ambiente de trabalho que seja realmente favorável e seguro para a convivência e para a realização sua e das pessoas. E qualquer pessoa que não gosta do que faz ou do ambiente que trabalha, gente, ele vai ser infeliz e, consequentemente, improdutivo. Não tem, é a regra, não tem outra conta, né? Eu acho que agora está ficando aí um pouquinho mais claro qual que é o seu papel como gestor de pessoas. Você que é o interlocutor das estratégias versus a execução. E essa é a importância do seu papel, da sua comunicação junto à sua equipe e as outras áreas, as áreas que dão apoio, né, para que você entregue aí, para que você e sua equipe façam o trabalho da área. Bom, o meu objetivo é te mostrar o quanto a influência que você exerce através da sua comunicação, das relações que você escolhe fazer, ainda que sem perceber, podem ser positivas ou negativas. E o quanto isso interfere na alta ou na baixa produtividade, consequentemente, aí, tanto do seu trabalho quanto do trabalho da sua equipe. Bom, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Social Base, 20% dos profissionais, eles não estão felizes onde trabalham e buscam novas oportunidades. E outros 49% dizem que empreender vai ser o próximo passo da sua carreira. Então, quando a gente soma esses dados da pesquisa, eles nos mostram que
pelo menos 69% das pessoas estão buscando se recolocar de outra forma no mercado de trabalho e não estão satisfeitos aonde estão hoje. Uma outra pesquisa feita pela Deloitte aponta que apenas 13% dos profissionais se sentem engajados no ambiente de trabalho. E no Brasil, 98% dos pesquisados apontam a necessidade que as empresas têm em desenvolver as suas lideranças. Bom, é bem comum a gente perceber as pessoas insatisfeitas e normalmente as pessoas reclamam dos seus líderes. 95% declaram estar insatisfeitos com os programas de retenção, de programas de retenção de talento, de engajamento que são oferecidos pelos RHs da empresa. Apesar de todos os esforços que a gente vê, algumas empresas e departamentos de RH fazendo, ainda assim as pessoas estão insatisfeitas. Bom, quando a gente interpreta esses números de modo qualitativo, o que a gente percebe? Que as pessoas elas se sentem desvalorizadas no trabalho que realizam e pouco envolvidas na empresa que trabalham. Bom, eu entendo isso como um chamamento para todos nós. O tempo que a gente passa no trabalho é bastante importante, é tempo demais se a gente pensar. E a qualidade de como a gente vive as nossas relações e como a gente conduz o nosso trabalho com as pessoas, ele impacta diretamente em nossa qualidade de vida. Bom, será que a gente lida bem com as pessoas e conosco mesmos da forma mais adequada? E qual que é o tempo que nós vamos nos dedicar para sermos realizados, para a gente ser pessoas realizadas e contentes? Qual é o tempo que sobra, Eu acho que a gente tem cuidado bem pouco disso no ambiente de trabalho, deixando isso aí para depois. E se a gente está em média 9 horas do nosso dia, pouco satisfeito, será que vai sobrar humor para a gente buscar contentamento em outras atividades? E por quantas horas do dia? Então, a gente fica esperando ansioso aí pelos finais de semana. Será que é isso? Será que a gente não pode fazer do nosso ambiente de trabalho um ambiente melhor? Gente, o trabalho é um meio de realização fundamental para o ser humano. E sim, dá para a gente ser satisfeito durante esse período de horas, diariamente. Avançando como cidadão, pensando assim, além do nosso próprio desejo de realização e de sermos bons líderes, eu quero compartilhar uma frase que eu li no jornal The New York Times, quando analisando uma das pesquisas que foram realizadas pela Gallup. Eles dizem assim: os líderes empresariais em todo o mundo eles devem elevar o nível de engajamento dos funcionários. Aumentar lá o envolvimento das pessoas no local de trabalho é vital para alcançar o crescimento sustentável para as empresas, para as comunidades e para os países. E para colocar a economia global de volta no caminho certo por um futuro mais próspero e mais pacífico. Então, olha como o seu trabalho de liderança, de como líder, ele impacta num algo muito maior que é no mundo. Se você ainda não tem um propósito claro como líder, eu acho que esse é um bom começo. Essa, pelo menos, é a responsabilidade que nos cabe, enquanto somos líderes de pessoas, líderes de equipe, gestores do fator humano. Dos principais desabafos que a gente ouve das lideranças é que elas não foram preparadas para exercer a função de liderança e realmente não tem curso para isso. A gente se torna líder conforme a gente vai fazendo aí o nosso trabalho. Pesquisas revelam que 86% dos entrevistados eles apontam um gap na liderança. E a gente vai aí entender por que as pessoas estão insatisfeitas. Uma das primeiras coisas que eu te encorajo a questionar é: você se sente parte da organização que trabalha? Qual que é o impacto do seu trabalho no todo? Você consegue enxergar o valor do seu trabalho? Como líder, é muito importante você se questionar primeiro, para depois pensar como é que você vai promover esses sentimentos aí positivos, de pertencimento, de engajamento, que tragam satisfação às pessoas que estão aí à sua volta e que dependem efetivamente de você. A equipe, gente, é reflexo da liderança sem dúvida nenhuma. Ou seja, o nível de satisfação e de pertencimento e de engajamento da sua equipe, ela está diretamente ligada aos seus sentimentos, ainda que você não fale, mas as suas ações, elas falam por você. Porque as pessoas, elas nos conhecem pelaquilo que a gente faz, E a gente precisa acreditar no trabalho que a gente faz, que ele é valioso, e garantir uma comunicação efetiva do mesmo.
As pessoas, elas sentem quando a gente está falando aí o que a gente não acredita. Então presta atenção. Para a gente se sentir fazendo parte de uma equipe, de uma empresa, de uma comunidade, o que é preciso? Né? A gente precisa se associar com pessoas em lugares que tenham propósitos e valores que sejam semelhantes aos nossos. Então, o que eu recomendo que você faça? Né? Comece se fazendo perguntas. Qual é o seu propósito? Pensa aí qual que é a sua missão, a tua razão de ser. Né? O que te faz diferente? Você se sente motivado? Se sente inspirado aí na sua atividade, no que você faz, na atividade de liderança e as outras atribuições que você tem? Porque esses questionamentos, eles vão te ajudar a identificar as suas melhores habilidades, os pontos essenciais da sua personalidade, aquilo que realmente, né, traz consigo como característica, o que realmente te faz se sentir contente, o que brilha aí nos teus olhos e faz o teu coração bater mais forte. Vai te ajudar a definir qual que é o seu propósito e a partir disso você vai poder traçar um caminho melhor, né? Vai poder aí ter uma estratégia para atingir os seus objetivos de uma maneira mais satisfatória. Claro, todos nós precisamos trabalhar e eu não estou aqui sugerindo que você seja leviano e largue o seu trabalho porque não se sente engajado, não se sente apaixonado pelo que faz. Mas é importante que você encontre valor dentro do que você faz hoje. A minha recomendação é que você seja bastante corajoso, né? Corajoso o suficiente para você descobrir o que é realmente importante para você e o que te aborrece no seu trabalho, para você definir quais serão as suas próximas escolhas, né? E isso vai te fazer enxergar pontos que de repente são falhos no seu comportamento e aí na posição que você ocupa atualmente. Certamente vai te ajudar a fazer escolhas que vão te beneficiar, né? Que vai beneficiar o seu bem-estar e das pessoas que convivem com você, começando pela sua família e a sua equipe, que são aí os mais próximos que lidam contigo no dia a dia. Esse mapeamento, o que ele vai fazer? Ele vai ser um grande aliado na hora de você gerir conflitos, né, possíveis conflitos que surgirem, e é exatamente quando nós admitimos que nós somos parte do problema que nós ganhamos força para a gente fazer parte da solução. Então, quando a gente admite fracassos e sucessos, o que nós fazemos? Nós abrimos espaço para as pessoas confiarem e automaticamente serem honestas conosco e também contribuírem conosco, né? Steve Jobs, ele comentou uma coisa, né, num discurso de uma maneira muito lúcida, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que era mais ou menos assim: o trabalho ele vai preencher uma boa parte da sua vida. E a única maneira de você ficar muito satisfeito é fazer o que você acredita ser um bom trabalho. Né? A única forma de fazer um bom trabalho é amar aquilo que você faz. E se você ainda não descobriu o que é, continue procurando, não se acomode. Da mesma forma que acontece com as coisas do coração, você vai saber como encontrar. E é isso mesmo, né? Ou seja, a gente precisa buscar dentro de nós e nas atividades disponíveis o que faz a gente realmente como contribuindo, como fazendo algo de efetivamente bom para as pessoas, né? Então vale a pena investigar aí quais são as responsabilidades que você se colocou na vida, o que realmente você gosta e tem paixão de fazer. Para se sentir parte de uma organização, de um time ou de uma comunidade, a gente precisa que a nossa missão, né, e os nossos valores eles estejam alinhados a essas instituições, né? No caso da empresa, a missão da empresa. Algumas empresas como a Zappos, que é um e-commerce de sapatos que foi fundada lá em Las Vegas, e tem uma cultura fortíssima de atendimento, ela recusa muitas pessoas que são talentosas simplesmente porque não se encaixam na cultura da empresa. Eles acreditam que a longo prazo os benefícios eles são maiores do que os de curto prazo, que é contratar uma pessoa talentosa, mas de repente ela não bater ali com a cultura da empresa. A Buffer é uma espécie de um automatizador de posts de redes sociais, também é uma empresa que contrata pessoas, né, e faz lá um test drive de 45 dias, né, e eles vão ali avaliando o funcionário para ver se ele se encaixa na cultura da empresa. E a decisão ela não vai depender só da empresa, mas de ambas as partes. O funcionário também vai dizer ali como se sente confortável, se sente motivado para continuar na empresa ou não. Então, como ainda isso é bastante novo, né, vale a pena a gente fazer essa análise e entender se a gente
têm afinidade, né, com a empresa, e se os nossos colaboradores também têm, né? Bom, as pressões do ambiente de trabalho, né, as cobranças por resultados, o volume de atividades e as interferências que a gente sofre ali no dia a dia, além da falta de, muitas vezes, a falta da nossa própria clareza, né, de objetivos e de valores, o que normalmente acontece? Gera um sentimento lá de insegurança e de insuficiência mesmo. A gente fica ali meio inseguro, meio preocupado, né? E um outro fator importante na construção de um sentimento de pertencimento, o que é? É a permissão que você se dá para participar dessa organização que você trabalha. Então, às vezes, o que a gente observa, né? Que sentimentos de exclusão ou medo, eles podem estar meio que relacionados aí a necessidades básicas que foram negadas na sua infância e por isso você acaba buscando aí a aceitação, a aprovação dos outros. Bem, sem entrar em questões mais profundas, né, de modo prático, para nos inserirmos, o que a gente precisa? Se permitir. Não é o local que vai dar o consentimento para a gente participar. Essa é uma decisão que parte de nós mesmos. É mais uma vez assim, o que eu sugiro? Se faça perguntas. Procure encontrar assim, quais são as afinidades, né? Quais são as similaridades que você tem com a missão da empresa e os valores e os seus valores, né? Os seus valores pessoais para trabalhar em prol de algo que seja maior, que seja com propósito. Então pergunte aí, quais as minhas principais características? Quais os problemas que eu posso solucionar, né? Por que eu faço o que eu faço? Isso faz sentido para mim, fazer o que eu faço? Eu devo ajustar alguma coisa na minha conduta, né? Porque às vezes a gente também não tem uma conduta adequada. E o que me incentiva a praticar melhorias? E, finalmente, o que me motiva a realizar coisas grandes? Pense aí junto com a sua equipe, né? Em frentes de trabalhos, né? Com pessoas da sua equipe, com colegas, né? Frentes que vocês possam abrir que sejam, né, para favorecer aprendizado, o acesso à realização de sonho das pessoas, porque isso vai fazer diferença. Eu digo isso porque a gente costuma idealizar demais, achando que, né, para cumprir propósito está muito mais relacionado com trabalhos voluntários e tal, mas trabalhar com integridade, considerando que as pessoas que trabalham na empresa, né, que essa empresa emprega, já é trabalhar por um propósito. Então vá lá, se alixe, diga, eu estou aqui e quero participar. Tenho ideias e quero contribuir. Seja proativo. Converse com a sua equipe, faça uma proposta de melhoria e apresente as pessoas, né, que são interessadas, né, para quem essas melhorias vão se endereçar. E dê evidências ao grupo que você quer fazer parte. Isso é muito importante. Para se sentir pertencente, a gente precisa agir, a gente precisa ir lá de encontro, de se disponibilizar. E pensar que, enquanto líder, as suas atitudes elas vão refletir diretamente no engajamento do seu pessoal. Então, lidere por exemplo. Um dos outros maiores desafios é a gente se voltar para a necessidade do outro. E não é difícil assim, a gente perceber que tem muita gente realmente triste, insatisfeita no ambiente de trabalho, né? E as pesquisas já nos evidenciaram isso. O fato é que muitas vezes, gente, essa insatisfação ela não tem relação com o trabalho que as pessoas fazem, mas elas têm muito mais relação com as pessoas se sentirem inseridas. Na relação que elas se sentem, numa relação de se sentirem parte do todo. A percepção é outro sentimento que te coloca pertencente a um grupo. Mas a percepção de quê? Né? Do outro na empresa e time que você faz parte. Esse papel, ele está diretamente ligado à habilidade de liderança, né? Então, é uma das competências da liderança. Porque algumas pessoas, elas têm mais facilidade de se inserir e outras, elas têm menos dificuldade. E uma liderança atenta tem a capacidade de perceber e ajudar as pessoas. Então, tanto do seu time, como de outros setores, né, no processo de fazer parte. Sabe aquele olhar de águia, né, sobrevoando, que vai observando para perceber as necessidades dos outros, né, que estão aí à sua volta, e contribui para que elas se sintam acolhidas. Olha, as pessoas com quem interage no seu dia a dia e pergunte assim, como você pode contribuir com as pessoas à sua volta? O quanto você tem convidado as pessoas a participarem, né,
chamado ela para participar de reuniões, de discussões que vão definir o rumo das coisas da empresa, né? Como que você quer ser visto, né? O que as pessoas... E pergunta aí, o que as pessoas esperam de mim? O simples ato de você ouvir os colaboradores, quem eles são, quais são as suas dores, qual informações eles precisam para tomar decisões, está diretamente ligado no seu sentimento de pertencimento e propósito. Então, quando você se alista, quando você ajuda, né, percebe o outro, você também já está aí trabalhando na construção do pertencimento, que é participar ativamente, né? Então, quando você contribuir para alterar um status quo, sabe aquela coisa que você vê, mas não quer lidar? Pois é. Para se sentir fazendo parte de uma organização, de um propósito, você vai precisar decidir, de fato, contribuir para alterar o resultado seu e dos outros. Quanto mais a gente se esquiva, né, dos problemas, menos nós nos sentimos parte. Isso é muito real. E nesse caso, é importante que você construa um ambiente que favoreça esse desenvolvimento, né, dessa relação entre empresa e colaborador e liderança. Lembre-se que você é o responsável por contar as histórias que falem sobre a cultura e os objetivos da empresa, responsável por dialogar com as pessoas, né, da sua equipe e das outras áreas que apoiam, né, o teu trabalho, e entender as dificuldades delas também. Além de fornecer um ambiente seguro, com abertura para que novas ideias e novos comportamentos floresçam. Contribui assim ativamente no ambiente que você vive, porque dele depende o seu bem-estar. Não espere que as ferramentas da empresa, como comunicação interna, pesquisas de clima, aquele programa de feedback anual padrão, sabe, que as pessoas fazem mais por obrigação, ou mesmo o RH sejam porta-vozes para o engajamento das pessoas que estão à sua volta, principalmente para as pessoas da sua equipe. Essas ferramentas, elas nunca vão substituir as relações humanas que podem conquistar grandes vínculos. Pensa nisso. A comunicação, ela é uma das ferramentas mais poderosas para você fazer com que as pessoas se sintam parte. Então, a minha sugestão aqui é: promova o diálogo para aumentar o engajamento das pessoas em suas atividades. Então, converse com as pessoas, conheça suas necessidades, suas dores, suas histórias e como que elas mesmas acreditam, né, que podem contribuir na construção de resultados melhores, de um ambiente melhor também, de um clima melhor. Como dica, eu sugiro que você fomente junto às outras lideranças, né, da empresa, ou mesmo com o RH, a criação de programas de compartilhamento de conhecimento. Isso é uma ferramenta valiosíssima. As pessoas, elas ficam muito satisfeitas quando elas conhecem, né, veem apresentações de resultados, conhecem os resultados de outras áreas, né, e quando elas participam de um treinamento, isso ajuda as pessoas a se sentir parte e compreender os processos da empresa. Eu comparo isso como a montagem de um quebra-cabeças, que a gente vai ali juntando as pecinhas e vai compreendendo, vendo formas, começa a fazer sentido na cabeça dos profissionais o que elas atuam, né? Ações de reconhecimento interno, como por exemplo o que o McDonald's faz, que estampa o rostinho do melhor funcionário do mês, ou um presente customizado por um desempenho, né? Enfim, um jantar, são boas ferramentas que ajudam as pessoas a se sentirem parte e fazendo a diferença no todo, no resultado do todo. Ações de endomarketing também, como treinamentos, workshops, palestras motivacionais, elas mostram que para a empresa é importante investir no seu principal recurso, que são as pessoas. A empresa está engajada nisso, a investir, né? Essas ações em conjuntos, elas vão fazer com que os colaboradores eles tenham maior interesse na organização, que eles entendam melhor o seu papel ali, né, e se sintam parte do propósito e encontrem valor no trabalho deles. Consequentemente, o que vai acontecer? Eles vão melhorar o engajamento, os resultados e a produtividade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. O meu objetivo aqui é compartilhar um pouco sobre o meu conhecimento, né, sobre a experiência que eu tenho de liderança. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Não deixe de me contar o que você achou desse papo
E se você gostou, deixa o seu like. Nosso próximo bate-papo vai ser sobre como se formam as lideranças. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. Um grande abraço e até mais.